Amém, Senhor, amém. Que Deus nos abençoe. Esse é um tempo muito difícil. É um tempo de coronavírus, é um tempo em que o mundo todo está passando por esta pandemia. É um tempo que nós não esperávamos que ia acontecer, nem podíamos imaginar. E eu fico a pensar exatamente sobre esse tempo, sobre este momento. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua mente, eu não sei como você está vivendo, eu não sei como você está administrando esses dias com a sua família, com seus filhos, com seus queridos, com aqueles mais idosos, que a gente precisa ter muito cuidado com eles, que são joias preciosas, não é? Nossos filhos, nossos netos, nossos queridos. E nós estamos entendendo que também esse é um tempo que Deus está nos dando para reflexão. O mundo estava muito agitado. Eu imagino que Deus olhou lá de cima e disse assim: o mundo está muito agitado. Nós estamos tão agitados, o mundo estava tão agitado, nós estávamos pensando em investimentos, estávamos pensando em moradia, estávamos pensando em dinheiro, estávamos pensando em riquezas, estávamos pensando em espetáculos, estávamos pensando em viagens, estávamos pensando em progresso, desenvolvimento. Nós estamos vivendo assim o mundo inteiro dentro desta ótica. E nós estávamos nos esquecendo de Deus. Nós estávamos longe da palavra de Deus. Nós estávamos nos distanciando, mesmo muitos de nós que já temos uma experiência de fé com o Senhor Jesus Cristo, mesmo muitos de nós. E agora nós estamos tendo a oportunidade de estarmos com a família, de estarmos com aqueles que nós amamos, de estarmos dando lugar a Deus para falar ao nosso coração, porque nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, não é? Se a gente liga a televisão e a gente começa a acompanhar as notícias, a gente fica meio perdido. Eu e a Linéia até combinamos aqui, não vamos mais ver televisão. A gente já não via, mas nesses dias a gente começou a ver televisão e eu confesso a você que nós ficamos tensos, porque são tantas informações e há tanta repetição e há tanta especulação. Então, nós já sabemos o básico que nós precisamos fazer. Sabemos que temos que lavar as nossas mãos constantemente, sabemos que temos que usar álcool gel, sabemos que temos que ter cuidado com aqueles que estão conosco, devemos estar distantes uns dos outros. Nós já sabemos exatamente como devemos proceder. E há muita informação hoje que nos é passada e que a gente fica até confuso. Mas o importante é que esse é um tempo que Deus está nos dando para que possamos refletir, para que possamos pensar, para que possamos meditar e meditar na sua palavra. Como acontece toda quarta-feira, eu quero hoje, com a Bíblia aberta aqui, eu quero ler um texto da palavra de Deus. E eu queria que você, se você tem condições, que você abrisse a Bíblia no Antigo Testamento, no Velho Testamento, como alguns preferem, no 4º livro de Moisés, o livro de Números. E eu queria ler um texto da palavra de Deus neste livro maravilhoso, o 4º livro de Moisés, chamado Números. Por que esse livro é chamado de Números? Esse livro fala exatamente da trajetória do povo de Deus, do povo de Israel, desde quando tinham saído do Egito em direção à terra prometida. Logo no capítulo 1, foi escrito o primeiro momento, o primeiro capítulo dessa história. E lá no final do livro, a partir do capítulo 26 e seguintes, nós descobrimos que, novamente, Deus manda Moisés numerar
as famílias, os guerreiros, aqueles que participavam daquela jornada, daquela caminhada. Capítulo 1 diz que falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. E aí a história começa, e nós vamos lendo a história, mas dentro do contexto dessa história, há aqui uma oração que nós encontramos, nós citamos esta oração quando alguém faz aniversário, nós citamos esta oração quando nós apresentamos um neném na nossa igreja, nós citamos esta oração quando nós estamos querendo compartilhar com alguém daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza. E esta oração está aqui no livro de Números, no capítulo de número 6. E eu queria ler esta oração, versículos 24, 25 e 26, e vocês todos conhecem muito bem esta oração. Mas a partir do versículo 22, porque é conhecido como uma bênção sacerdotal, a partir do versículo 22 do capítulo 6 de Números, a palavra de Deus nos diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel. Assim abençoarei os filhos de Israel. E o versículo 24 continua: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que coisa maravilhosa! Eu creio que mais do que nunca, nós estamos precisando desta oração e nós estamos precisando desse Deus que é o Deus Senhor dos céus e da terra. Mais do que nunca, você precisa abrir o coração. Mais do que nunca, você precisa ter a mente atenta àquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Esta oração nos apresenta um Deus que nós servimos, que nós adoramos, que nós cultuamos. E o que é que nós encontramos nesta oração? Nós descobrimos o seguinte, que esse Deus que nós adoramos, que nós cultuamos, que como Igreja de Cristo nós prestamos culto, esse Deus é o Deus que nos abençoa. O Senhor te abençoe. E eu costumo dizer, gente, que se o Senhor não abençoar, ninguém mais pode abençoar. As autoridades, os governantes, os líderes do mundo inteiro, ninguém pode abençoar. Porque bênção somente Deus pode nos oferecer. Somente Deus pode oferecer a bênção que você precisa para a sua vida, que você precisa para o seu coração, que você precisa dentro da sua casa, com seus filhos, com seus queridos, que você necessita. Somente Deus pode abençoar. Mas que alegria, porque nós temos esta certeza e temos essa experiência, que esse Deus é o Deus que nos abençoa. E ainda que estejamos vivendo esse tempo de coronavírus, ainda que estejamos vivendo nessa pandemia, ainda que estejamos vivendo nesse tempo de quarentena, todo mundo dentro de casa, você pode e está recebendo a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe.
Mas há uma segunda lição importante nesta oração que nós podemos destacar. O texto diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Esse Deus que nós adoramos, que nós cultuamos, esse Deus com quem nós temos uma experiência através de Jesus Cristo, nosso único Salvador, é o Deus que nos abençoa, mas é também o Deus que nos dá proteção. O Senhor te abençoe e te guarde. Mais do que nunca, nós estamos precisando desta proteção deste Deus. Nós estamos precisando que o Senhor esteja nos guardando, que o Senhor esteja conosco e que o Senhor esteja nos protegendo mais do que nunca. Porque ainda não temos uma vacina contra o coronavírus. Os médicos, todo o pessoal de saúde, os cientistas, isso no mundo inteiro e aqui no nosso Brasil também, estão fazendo de tudo para que uma vacina possa ser descoberta e possa resolver essa questão. Mas nós ainda não temos esta vacina. E aí, só o Senhor para nos dar esta proteção. Só o Senhor para estar conosco, nos guardando. Só o Senhor para dar a proteção que você necessita na sua casa, com seus queridos. Só o Senhor pode fazer isto. Esta oração da palavra de Deus traz exatamente esta mensagem. A mensagem que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Esse Deus é o Deus que abençoa e esse Deus é o Deus que guarda. Mas a oração não termina aí. A oração continua. E a oração continua dizendo assim: o Senhor faça, versículo 25, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Queridos, esse Deus que nós servimos, que nós adoramos, que nós cultuamos como igreja do Senhor, esse Deus é o Deus que nos abençoa, esse Deus é o Deus que nos dá proteção, que nos guarda, e esse Deus é o Deus que derrama sobre nós a sua misericórdia. E o que é misericórdia? A definição teológica mais clara sobre misericórdia é que misericórdia é um presente merecido, que nós não podemos pagar, não temos como pagar, mas não podemos viver sem a misericórdia do Senhor. É por isso que a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são a causa de não sermos o quê? Consumidos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós cultuamos, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que nos guarda, que nos protege, e é um Deus que é misericordioso. Ele tem misericórdia. E nós hoje estamos orando, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do nosso Brasil, tenha misericórdia do mundo, Senhor, tenha misericórdia. Hoje você precisa experimentar a misericórdia do Senhor na sua vida. Hoje você precisa pedir ao Senhor que revele a sua misericórdia no seu viver. Hoje é o tempo. Esta é a oportunidade. Este é o momento. Experimente a misericórdia do Senhor. Esse Deus é o Deus de misericórdia. Mas há uma quarta lição que nós podemos identificar
nesta oração. A primeira é que esse Deus que nós servimos é um Deus de bênção, porque ele nos abençoa. A segunda é que esse Deus que nós servimos e adoramos como igreja do Senhor é um Deus que nos guarda, que nos dá proteção. A terceira é que esse Deus que nós servimos e que adoramos é um Deus de misericórdia. Mas, em quarto lugar, esta oração diz que esse Deus é um Deus de paz. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto, olhe para você, se concentre em você. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê a paz. Esse Deus é o Deus de paz. Jesus Cristo, ele disse, eu sou o príncipe da paz. E ele declarou dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Hoje é o tempo de experimentarmos esta paz. Nós temos lido e temos tomado conhecimento que as pessoas que estão dentro de casa, das suas casas, sem poder trabalhar, e há muitos que estão passando por necessidade, principalmente aqueles mais pobres, aqueles mais humildes, muitos deles não têm a sua casa, muitos deles não têm nenhuma condição, trabalham hoje para ganhar o pão hoje para poder levar para sua casa e agora não tem condições de fazer isto, e com filhos em casa. E esta situação é muito difícil e nós temos que orar e temos que estender a mão e temos que abençoar. Nós louvamos a Deus porque na nossa igreja o Ministério da Terceira Idade, a irmã Lídia, o irmão Sidney e também outros jovens estão mobilizados e ligando e telefonando para os idosos para perguntarem se eles precisam de alguma coisa, idosos da nossa igreja, pessoas queridas que não podem e não devem sair de casa agora, e eles estão tomando essas providências. Mas há muitos que não têm ninguém que cuide deles. Há muitos que não têm como solucionar os seus problemas. Mas nós hoje estamos falando desse Deus, que é um Deus que abençoa, que é um Deus que guarda, que protege, que é um Deus de misericórdia e que é um Deus de paz. Que o Senhor esteja conosco, queridos. Que o Senhor continue nos abençoando e que o Senhor continue nos mostrando a sua vontade para a nossa vida, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Esse é um tempo que a igreja pode ressurgir como uma igreja avivada, uma igreja despertada pelo Senhor para uma nova ocasião, para um novo ciclo. Esse é o tempo. Eu não vejo a hora de voltar ao meu púlpito, eu não vejo a hora de poder estar com os irmãos todos, eu não vejo a hora de poder abraçar a todos, eu não vejo a hora de poder ver o sorriso dos irmãos, eu não vejo a hora. E eu sei que assim como acontece comigo, isso está acontecendo com todos os pastores, eu tenho certeza disso. Então, queridos, esse vai ser um tempo novo para a Igreja de Cristo no Brasil e no mundo inteiro. Podem escrever isto, no mundo inteiro, na ação missionária, no fervor evangelístico, na devoção, na comunhão. Esse vai ser um tempo novo. Eu quero hoje deixar com você esse texto da palavra de Deus de Números 6, 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.